Awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o. Esse kaioke, oye, esse kaioke kawa machoro, awa osho ile wa o, awa osho. Agora em Salvador, 8 horas, 1 minuto. Agoile, eu peço licença para entrar na sua casa neste sábado, dia 2 de novembro de 2019. Muita gente ainda dormindo, tirando um sono. Afinal, além de sábado, hoje é um dia que é feriado, né? Dia de finados. Então, tem muita gente que mesmo que trabalha dia de sábado, mas hoje está tendo aí uma folguinha, já que é um feriado nacional e muita gente tem essa possibilidade de hoje estar descansando um pouquinho mais. A gente não, viu? A gente gosta de trabalho, então pronto, a gente vai junto até as 9 horas da manhã, como sempre, trazendo assuntos relacionados à nossa religião de matriz africana, e você é nosso convidado para participar dessa conversa hoje, especificamente falando sobre o culto a Baba Egum. Você tem muita polêmica, muita gente com medo, dia de hoje não faz isso, não faz aquilo, e eu quero saber de você. O que é que você quer saber sobre Baba Egum? Tem dúvidas em relação à forma que o candomblé lida com a morte, por exemplo? Então pronto. Telefona pra gente, 35055000. Tem o WhatsApp aqui da Metrópole, 981553258. E você também pode mandar sua mensagem através do metro1.com.br para ajudar a gente nessa conversa, para bater esse papo com a gente. Hoje eu recebo aqui mais uma vez Babá Rogério de Exu, que sempre é um importante colaborador aqui com a gente e traz bastante esclarecimentos pra gente. Bom dia, Babá, tudo bom? Muito bom dia, a bênção a todos, bom dia. Só uma ressalva, eu vou pedir música para o Fantástico, porque é a terceira vez que eu estou no programa. Muito bem. Então eu mereço música. Exatamente. Na próxima a gente escolhe a musiquinha já para deixar aí sua música do Fantástico. Mas olha, hoje eu quero agradecer que eu tô recebendo aqui esses brindes lindos. Quem foi lá no YouTube essa semana vai ver essas imagens lindas. Olha que fofinha. São oxunzinhas. Eu ganhei 2 oxunzinhas, um chaveiro que já foi aqui pra minha penca de chave, um imã de geladeira e essa linda oxunzona que tá aqui e vai pra minha estante lá na minha casa, que é um presente aí do Reino das Iabás. Você quiser fazer, eles confeccionam aí todos os orixás, fazem lembranças também de festa. Então é um mimo. Você pode entrar em contato com eles através do Facebook, o Reino das Iabás, Iabás com Y, claro, e tem o WhatsApp deles, é o 992667461. 992667461. Fale com o Reino das Iabás e tenha também à sua disposição aí essas fofuras, esses mimos que eu mesma amei. Já botei aqui minha oxunzinha na minha chave, a outra já vai pra minha geladeira e a outra pra minha estante, porque eu sou isso. Mas eu queria que Babá Rogério começasse falando pra gente, explicando um pouquinho quem é Baba Egum, né? Porque tem muitas dúvidas que permeiam essa entidade. Muita gente tem medo, não sabe ao certo como é que se relaciona com Baba Egum, não sabe, por exemplo, o que é que deve fazer hoje, que é dia 2 de novembro. Tem alguma coisa que pode fazer? Um banho, alguma coisa? Então, vamos começar pelo princípio. Quem é Baba Egum? Vamos lá então. Baba Egum, assim, eu vou me restringir ao culto da tradição, porque tem essa questão do culto da diáspora, que é o pessoal daqui da ilha, que é mais fechado. Eu admiro muito, eu adoraria que o povo do candomblé fosse igual ao pessoal de Egum daqui da ilha, porque o culto é para as pessoas que têm direito a essa informação, não é qualquer pessoa que faz esse culto. Bom, então, Baba Egum na Nigéria, né, é considerado um orixá, primordialmente um orixá. É muito perigoso você labutar com o Baba Egum quando você não conhece qual é a essência do culto. Eles têm um costume de cultuar os seus entes queridos. Antigamente era feito, não sei, posso dizer hoje, por conta da globalização, por conta da vigilância sanitária mundial, porque tem essa questão. Os mortos eram enterrados ou às frentes das suas casas ou aos fundos. E lá, por exemplo, aqui no Brasil, querendo ou não, a gente sempre tem uma referência, sempre os ogés estão segurando aquelas varinhas, os ixãs. E lá na África, esse ixã é dado ao próprio Egum, porque é ele que educa as pessoas da casa. Ou seja, se eu tenho um filho, a educação quem dá a ele é o Egum da família.
E é uma educação à base Rígida, literalmente rígida, abaixo da porrada. Então o culto de Egungun é muito específico para cada tribo. Né? Existem alguns que são ligados até à política, alguns que são ligados a aconselhamento de família, e geralmente são de líderes de tribo. Né? E, por exemplo, lá não tem um dia específico para culto de Egum. O Egum você cultua todo dia como uma pessoa, como a gente está conversando hoje aqui. Então é muito importante explicar para as pessoas que o Egum ele não é uma entidade do mal, ele não é uma entidade ruim, muito pelo contrário, ele é uma entidade ancestral onde a gente se aconselha. Por exemplo, já falando do culto de Egungun aqui no Brasil, né? Na casa de minha mãe Alda, que é ligado, o filho dela, Roberto Vieira, que é o Ogé, né? Tem um nome que é o Alapinim, se eu não me engano, ele é o responsável pelo culto de Baba Egum. Então, quando você tem uma necessidade, geralmente quem é da raiz Opó, né, sabe disso, quando tem uma necessidade, está passando por algum problema, se dirige até os Ogés e vai conversar com o Egungun. E o Egungun sempre aconselha, passa um ebó, passa um banho, passa alguma coisa. Mas é importante salientar que há uma diferença na expressão Egum e Egungun. Se a gente for olhar na fonética, a palavra Egungun significa osso. O Egum, a gente já está falando de um orixá que é sacralizado, um ancestral da gente que é sacralizado. Então, quando as pessoas confundem, vai fazer ebó de Egum para tirar o Egum de cima dela. Uma coisa é quando você passa na rua, algum espírito zombeteiro, algum espírito ruim, se cria uma afinidade com você, com a sua energia, está lhe te alimentando. Uma outra coisa é você cultuar um ancestral, que é da sua família, que é um conselheiro que está ali para te ajudar e vai fazer tudo o que puder para ele te ajudar. Né? Em vários casos, na época que minha avó, minha Gal era viva, porque aqui no Beru, né, que hoje a gente conhece como, esqueci, eu sempre chamei de Beru, porque é desde pequeno criado lá, tem Tancredo Neves, Beru descendo, o terreiro dela fica ali, e tem uns ogés ali. Então quando ela estava doente, conta o pessoal de lá, Marquinho, que é ogé, que é um dos líderes lá, que os babás iam visitar ela para dar axé para ela ficar boa, e realmente várias vezes aconteceu dela ficar boa de algumas doenças que eram espirituais. Mas como todo mundo tem um fim, todo mundo chega um fim, ela faleceu e é lembrada hoje como uma grande precursora também da família e é cultuada também no culto. E uma coisa importante de falar, né? No Brasil, as mulheres não têm um espaço dentro do culto de Egum. Sim. Já na Nigéria existe uma comunidade chamada de Deleguê. As pessoas aqui no Brasil eu tenho visto Deleguê como a simbologia do empoderamento feminino, e também essa sociedade na Nigéria, ela trata do Egum das matriarcas, ou seja, assim como no culto de Baba Egum, os homens participam dali e fazem os fundamentos, no culto de Deleguê são as mulheres que dominam esse culto e levando isso para frente, ou seja, mantendo o processo da ancestralidade, da feminilidade dentro, que é muito importante dentro da religião. Mas isso está acontecendo aqui no Brasil também? Não, aqui eu não tenho conhecimento do culto de Deleguê. O que acontece de Deleguê aqui são... Mas as mulheres do candomblé, que são ligadas à política, estão levantando esse nome de Deleguê e levando essa bandeira, que também faz parte dessa questão de empoderamento. Mas não que eu saiba a questão do culto. Não é nesse... Por que eu nunca associo nada ao candomblé? Porque se você perguntar para algum sacerdote, dizer assim, vem cá, qualquer um pode ser cultuado como Egum, um sacerdote de axé, de candomblé vai dizer para você, pode, virou pai de santo, pode. Dentro da tradição não é assim que funciona. Porque eu posso ser um sacerdote religioso, posso ser um mau caráter. Eu posso ser uma pessoa ruim para a sociedade. Mas e aí? Ele tem oiê, mas ele era pai de santo. Sim, mas eu fui uma má pessoa. Então eu não posso nem ser lembrado como um sacerdote. Então no culto tradicional isso é muito levado a sério. Para eu merecer, existe uma questão de merecimento. Para eu merecer ser cultuado como um ancestral, porque vamos lembrar, não é simplesmente porque eu sou seu ancestral. Porque eu vou ser sacralizado, eu vou ser divinizado. Um exemplo, Irmã Dulce. Né? O que é que levou a Irmã Dulce a ser canonizada? O histórico todo dela, o que ela fez lá atrás, quem foi ela, se ela foi uma boa pessoa, se ela ajudou gente. Então na Nigéria tudo isso tem um peso. Eu tenho que ter sido um bom sacerdote, reconhecido, iniciado uma par de pessoas, ter feito várias coisas boas. Por que a gente sempre tem um cuidado de falar que há uma diferença entre pai de santo e sacerdote? O sacerdote ele tem compromisso com a religião, compromisso com a imagem dele, com o que ele fala, com o que ele faz. O pai de santo não. Hoje em dia, como a gente falou no programa, o cara faz 7 anos, toma uma coisa e sai fazendo um calorota aí. Aí da pombagira,
e vai fazer um bocado de coisa, passar telefone, vai fazer faixa, coisa do tipo. Fazer faixa é ótimo. Coisa do tipo, né? Eu não tô aqui desmerecendo ninguém, mas a verdade que a gente tá falando aqui, para eu merecer ser cultuado como um Egum, eu tenho que ter um histórico positivo. Então não é porque eu tenho um Oiê, vai ter uma Xexê e vai virar um Baba Egum. Na Nigéria não é assim que funciona. Eu não sei te explicar como é dentro do culto da diáspora brasileira. Porque o que acontece na casa de minha mãe é muito restrito. Né? O que eu sei é que é Não muito dá pra dizer que é regra, né? O que eu sei é que é muito sério. Eu vou contar uma história para vocês aqui. A minha profissão, né, civil, eu sou chefe de cozinha. Então, quando eu tenho funções na casa de minha mãe, geralmente eu vou ajudar na cozinha. Tem chefa Paula também, que eu quero mandar até um beijo para minha irmã, que ela estava no programa da concorrente ontem e ela apareceu. Acho que não, né? Acho que a Band, enfim. Tudo parceiro. É tudo parceiro. Então, ela estava no programa da Band na TV, é minha irmã de santo, quero mandar um beijão para ela. E ela também cozinha pro pessoal. E quando vai, é muito homem, é muito ogé. E as festas são muito grandes. E aí, em determinado dia, estava tendo um Reis de Babá, que aqui no culto da diáspora, todos os eguns da comunidade, eles aparecem no barracão. E eles têm o costume de trancar o barracão e só abre quando vai ter um intervalo. E aí, no outro dia, continuei cozinhando, mais de 50 ogés estavam lá, a gente cozinhando. E aí, como o Ibó Egum, né, é afastado do barracão, o cachorro passou com alguma coisa na boca. Que estava tendo orô lá e tal. Eu aí apontei pro Ogé lá embaixo e disse assim, o cachorro passou aí com a coisa do Egum aí embaixo. Aí ele olhou para mim e fez, olha, o cachorro tá com alguma coisa do Egum aí. Ele só entendeu, lá vem o Egum aí. Ai. Os caras derrubaram cadeira, caíram por cima do outro, saíram empurrando, vai correndo, um caindo por cima do outro, caiu dentro da areia. Naquele momento, eu tive a real ideia do que é o culto de Egum aqui no Brasil. Se o próprio Ogé tem medo, que dirá eu que sou Lessé Orixá? Então é uma coisa... tem gente embaixo da roupa. Não sei, irmão, não vou lá dar um abraço. E não vai lá suspender pra ver, Não, né? Deus que me livre e guarde. O que eu posso te dizer, o que a gente pede para Egum, a gente vê acontecer. E isso é uma coisa muito séria. Perfeito. Luciene, ela já manda mensagem aqui pra gente. Bom dia. Motumbá que é de Motumbá Babá. Tenho medo de eguns. Fui criada na igreja católica. Ficou no subconsciente. Estou aqui. Como é que a gente pode fazer uma relação com isso? A igreja católica. Vamos voltar àquela primeira pergunta. Uma herança, né, de sincretismo. Foi o que você me disse. Será que uma pessoa, por ser o meu ancestral, ele pode ser cultuado? Não, se não era da religião, não tem como fazer isso por ele. Mas o catolicismo... O catolicismo, assim, eu tento me conter toda vez que eu estou em público, quando as pessoas me... eu estava num determinado grupo de WhatsApp, aí me perguntaram assim, o que é que o senhor acha a respeito do sincretismo? Você realmente quer que eu fale? Porque se eu falar, você vai se ofender. Não, mas eu acho que o senhor não pode ser tão radical, porque essa questão... O catolicismo não prejudicou em nada a nossa religião, porque... Olha a viagem do cara. Não, o catolicismo não prejudicou nada. Aí ele ainda fala sobre o sincretismo religioso não prejudicou a gente em nada. Aí eu fiz assim, irmão, eu vou te contar uma história que Divaldo Franco contou. Divaldo Franco disse que quando ele era pequeno, antigamente era caneta mata-borrão, né? Que você botava uma tinta, botava a pena na tinta, aí pegava o papel e escrevia. E aí o professor trouxe um pigmento diferente, que era vermelho. Aí pegou um lençol branco, esticou no quadro negro, né? Pegou a ponta da tinta e pintou no meio do lençol branco. E aí perguntou à turma toda, o que é que vocês estão vendo? Todo mundo respondeu, obviamente, uma mancha vermelha. Eu não perguntei o que era isso, eu perguntei o que vocês estavam vendo. Então ninguém viu que o lençol estava manchado, viram apenas uma mancha vermelha. Aí o retardado quis dizer para mim que o sincretismo não prejudicou a gente nada. Como não prejudicou? A partir do momento que eu vou suprimir a sua inteligência, que eu vou suprimir a sua cultura, como não prejudicou? Quanta coisa passou aí batida, quantos costumes a gente tem dentro do candomblé, botar azeite doce dentro de bar, tomar benção beijando na mão, usar rodeiro de saia, fica lindo? Fica, mas não é um costume do negro. O azeite doce é europeu, não tem nada a ver dentro do candomblé, mas a gente acabou utilizando por interferência do próprio catolicismo. Porque não prejudicou, mas Santo Antônio não é algum, a gente tem consciência, tá? E o cara que morreu lá tomando chicotada? E o cara que virou Egum, obrigado, porque ele foi morto. Tinha uma espécie de tortura, que os feitores cavavam o chão e tinha uma cova de 3 palmos, botavam um caixão de zinco
e jogava o negro dentro, simplesmente porque ele cultuava orixá. Isso, o retardado que me disse que a diáspora não prejudicou a cultura em nada, para ele é normal. Porque provavelmente, e quando eu olhei o perfil dele, o cara era branco, de cabelo liso. Aí fica fácil. Né? Fica fácil para ele dizer, padrão todo europeu, fica fácil para ele dizer que nada. O catolicismo não prejudicou a religião? Claro que sim. Até mesmo com essa relação com a morte, né? Que, como o nosso Justamente. ouvinte relata aqui, ela tem medo justamente porque foi criada no catolicismo, então já teve todo esse distanciamento, né? De se falar da morte. Agora, esse é um questionamento que eu tenho, assim. A gente não fala muito na nossa religiosidade sobre a morte, né? É algo que não é costumeiro, a gente não é educado para conversar sobre a morte. O que é que você pensa sobre isso? Mais uma vez o resquício do catolicismo. Vamos lembrar aqui, ó. Quando o axé, eu não vou nem chamar de candomblé agora, né? Quando o axé vem da África para cá, ele vem puro, ele vem limpo, ele vem liso. 1830, o primeiro tráfico escravagista, veio um povo de Angola para aqui. E por que não funcionou o primeiro tráfico? Porque os pretos se juntou tudo, era a mesma ideologia, a mesma língua, ninguém queria ficar preso. Quebraram a fazenda, mataram todo mundo, fugiram, criaram quilombo e foram embora. Aí o próximo, o cara que vinha trazer os negros falou o seguinte, olha, não dá para juntar tudo, tem que misturar. Se misturar, os caras têm ideologia diferente, os caras são inimigo natural, traz o povo do Benin misturado com o povo de Angola, não vai dar nada, eles vão ficar. E assim aconteceu. Até o terceiro tráfico escravagista que veio o pessoal de Oió para cá, que aí erroneamente a gente diz que é nação de Queto, mas foi o pessoal de Oió que veio, né? Queto é uma tribo pequenininha. Mas enfim, a supremacia ficou, e até hoje a gente chama assim. E aí, fomos sucumbidos mais uma vez pelo catolicismo e tal. E aí a gente foi criado num padrão europeu. Né? O pai manda, a mulher obedece, os filhos sentam no chão. E não se fala de morte, que morreu acabou, porque todo mundo tem medo. E aí, em contrapartida, a gente tem as negras da comunidade do Desterro, no Recôncavo da Bahia. Eu me esqueci o nome agora delas, da Boa Morte, comunidade da Boa Morte. Que se julgam, dizem ser católicas, mas isso lá a gente sabe que não foi. Né? Que elas faziam culto de Egungun, né? Escondida dentro da igreja, e ganhou o nome de comunidade da Boa Morte. Né? E foram cultuando. Então, essa questão de ter medo... Por exemplo, a gente que é católico, a gente acredita na ressurreição. Não é isso? Então, você enterra o seu morto e você não volta lá para visitar. Raramente são as famílias que voltam hoje no dia 2 para levar flor, para levar não sei o quê. A família toda de meu pai, que é a família que eu tenho mais, que eu sou mais achegado, eles são pseudo-espíritas. Se julgam espíritas. Meus avós são falecidos. E aí rolou uma certa treta, né? Porque era para comprar um jazigo, não compra. Aí viveram quase 50 anos juntos. Aí quando morreu, enterrou um no canto, outro no outro. Acho super errado. Mas a minha educação de berço me diz que essa união deveria ser. Se durou na terra, vai ter que durar no céu. A minha educação religiosa fala a mesma coisa. Eu vivo com você 50 anos. Eu morri, você vai ser enterrado em um lugar, você enterrado no outro. Já a cultura de dentro de axé que eu aprendi, eu fui obrigado a aprender a cantar pregum. Porque quando eu fiz orixá, eu jurei fidelidade ao Baba Egum, da Oiá de meu pai de santo, na minha primeira iniciação. Eu ainda sou preso à casa daquele babalau que eu te disse por um juramento que eu fiz ao Egum da casa. Uhum. Então tudo isso é da forma que você enxerga, da educação que você teve. Então, quando a gente fala de Egungun, quando a gente fala da morte, é um negócio assombroso. Mas eu tive sorte de ser da família de cunho espírita. Então a gente acredita que o corpo é uma casca. Mas não é porque é uma casca que eu quero que ela vá embora cedo. Né? Então eu tenho o maior cuidado com a minha. E sobre o dia de hoje, é um dia muito importante. Porque assim, como é que a gente sacraliza alguma coisa? Como é que a gente sacraliza um dia? Qual é o melhor dia para eu cultuar Iemanjá? Dia 2 de fevereiro. Por quê? Porque todo mundo está voltado no egrégora-oração. Todo mundo está apontando ali, 2 de fevereiro, independente do profano. A energia está no sentido. A energia está concentrada no sagrado. Então, por exemplo, hoje é dia de Egum. A maioria das casas de orixá vão estar tocando para Igbale, por exemplo. Né? Ou balé, como as pessoas chamam. Mas hoje é o dia mais específico para tanto. Se é que o culto é voltado para aquilo. Né? Existe uma confusão também, que isso aí é tema para outra coisa. O culto de orixás ele se confunde com a viagem da pessoa. Né? Então, hoje você cultua Egum. Não tem nada a ver com essa orixá, mas as pessoas tocam para balé porque eles têm parte com isso. Cada um. Mas hoje seria o dia mais específico. Mas eu estou sentindo peso na... O traço quando eu estou com um Egum de rua, né? Se um Egum parente meu, ele não vai me prejudicar de forma nenhuma. Quando eu estou com Egum, estou com um encosto, um carrego, um peso.
Ela está falando o próprio peso, né? Você vai sentir peso nas costas, você vai sentir fome, vai levantar para comer, não come, sente sede sem ter sede, não consegue dormir de noite. Ah, procura um sacerdote religioso para resolver isso. Né? Não tem nada a dizer, porque hoje é dia 12, eu não vou sair de casa, eu vou me amarrar todo. Não tem nada a ver, Egum vai lhe pegar qualquer dia. Se você tiver em conta, qualquer dia é dia. Não tem esse negócio, qualquer dia é dia de Maria. Mas as pessoas se voltam, né? O psicológico da pessoa está travado. Não, porque é dia 2, meu Deus, eu vou morrer. E vai ter o quê? E a sexta-feira? Então, qualquer dia é dia de culto ao orixá. E não precisa ter medo, não ter medo não, ouvinte, porque o Egum não vai atrás de você porque sabe seu endereço. Ele vai atrás de você por causa da sua linha energética, vibratória. Passou de bobeira na porta do cemitério, está na porta de bar de bobeira. Tem um bocado de trocinho ali. A comunidade espírita, quando eu falo comunidade espírita, eu não falo centro espírita não, estou falando dos espíritos das pessoas que já se foram. Que aí uma coisa acaba puxando a outra. Por exemplo, o culto que se tem de Pombagira, Tranca-Rua, não sei das quantas, não sei o quê, é tudo Egum. Tudo pessoa que foi viva com a linha vibratória. Observe que eles fumam, eles bebem, eles falam de moralidade, não são todos. Eles são muito diferenciados, isso é de pessoa para pessoa, é o mesmo esquema, que não pode se confundir com o culto de Exu. Que, por sinal, existem babás na Nigéria que eles só respondem quando você faz primeiro o culto para Exu e aí o babá responde. E tem babá que sai na Nigéria e ele fala primeiro com o Exu para depois falar com a comunidade. Então essa ligação é muito tênue entre uma coisa e outra. Perfeito. A gente está conversando com o babá Rogério de Exu e a gente está conversando hoje sobre o culto a Babá Egum, né? Esse culto sagrado, explicando um pouquinho como é que ele acontece e você, ouvinte, pode participar com a gente. Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp, 981553258. Sei que tem muita gente ainda cochilando, levantando da cama, mas mandem mensagens, interajam com a gente. Tem nosso telefone 35055000. É só ligar e participar ao vivo com a gente. Tem também uma premissa, babá, antes que eu me esqueça, que o senhor falando aí sobre o dia de hoje, sobre a morte, né, a nossa relação com a morte, que eu queria saber em relação a essa premissa de que as pessoas do axé só podem ser enterradas, né? Só podem ir para a terra na sua morte. Eu conheço pessoas que gostariam, por exemplo, de serem cremadas, enfim, na sua partida. Como é essa relação? Realmente, no axé, tem que se enterrar na terra mesmo? Veja bem, isso o que a diáspora fez, né, em lado positivo. Tudo que a gente tem, aí as pessoas têm a mania de falar assim, mas aí o senhor está falando na tradição que não tem nada a ver com o candomblé. O candomblé e a tradição são a mesma coisa. A diferença foi as distorções, as dicotomias que o candomblé sofreu durante o tempo. E um desses processos é o processo fúnebre, né? Você não tem carneira na África, o costume deles é enterrar no fundo de casa, na frente da casa. Ou Cavou ali, botou. Cavou, bota ali em posição fetal, raramente é deitado, ou eles botam em um vaso, tipo os índios fazem, tipo aquela louça marajoara grande, tipo um caixão, enterra em posição fetal. Então, de lá para cá, quando os negros vêm para cá, nos primeiros tráficos escravagistas, até a terceira geração de escravos que vieram, já em 1860, 1870, até na queda do Império de Oió, quando eles vêm para cá, esse costume se perpetuou, até porque negro não era nada, né? O negro era simplesmente um pacote de carne sem alma, que se ele morresse, enterra de qualquer jeito, joga aí. Então se enterrava no chão. Quando algumas famílias de negros estavam juntas, eles faziam a cerimônia do Ixexê, que aqui a gente conhece como Axexê. Então eles faziam o Axexê dos negros em suas línguas e enterravam no chão, enrolado em pano. Mas por advento de falta de espaço aqui no Brasil, eu já vi alguém ser enterrado em carneira. Eu já vi sacerdotisa ser enterrada em carneira, né, e sepultar em gaveta. Eu já vi isso acontecer. E o povo das antigas acha isso horrível. Né? A minha ex-sogra, ela faleceu e poucos irmãos de santo dela sabiam cantar xexê, que cantou a xexê dela, foi a mãe de santo dela. Em determinado momento eu comecei a cantar xexê junto com ela. Depois ela não tinha mais repertório, eu continuei cantando a xexê para ela. E foi quando eu despertei para esse negócio que a gente precisa aprender a cantar para os nossos mortos. A gente precisa manter essa cultura viva. E ela foi enterrada no cemitério aqui na Estrada Velha. Eu nem me lembro o nome do cemitério, mas enfim. Ele parece com o Jardim da Saudade. É uma praça enorme assim, bem verde. E aí eles tiram uma pedra e embaixo tem uma galeria. Foi enterrada em carneira também, né, de lado, que eu acho estranho. O próprio
o Iecumeja, ele fala da necessidade da morte. Por que a gente morre, os motivos da necessidade da nossa morte. Um deles é tipo uma prova da vida, né? Seja bom, seja legal, seja justo e mereça ser cultuado depois da sua morte. O próprio Lufirã, que a gente conhece como Xangô aqui no Brasil, e se outorgou Xangô, ele não tinha medo da morte, ele tinha medo de não ser lembrado após a morte. E junto com a esposa dele, olha que isso é histórico, isso não é invenção, não é Itã, né? Que ela foi uma das primeiras mulheres, por isso que o pessoal associa muito a Oiá e Egum. Quando ela fez o primeiro Ixexê do pai dela, né? Quando ela chorou a morte do pai dela, como por exemplo, no interior o pessoal bebe o defunto, né? Fazem festa. Na Espanha eles fazem festa também para o morto. Já no Uruguai, Paraguai, eles têm mania de beber o defunto literalmente. Eles jogam cachaça dentro do caixão, ele bebe com o defunto, depois vai enterrar. Então cada um tem um costume, cada país tem um costume de cultuar seus mortos. Cada um de uma forma, cada um na sua viagem. Então como Oiá já tinha essa questão de ter feito o Ixexê do pai, então quando ela chega até Oió e se casa com ele por questões políticas, mas eles se emendam, se gostam de verdade, e aí se cria essa questão do pensamento dele de morrer, porque ele era um rei de batalha, ele era um cara que ele ia pra frente mesmo, não tinha essa questão de, peraí, vou ponderar com o Xangô, o negócio é diferente, não vou ponderar nada, vou meter o pé, vai me dar o que é que eu tome. E era assim, então ele tinha esse medo de não ser lembrado após a morte dele. E Oiá foi uma das mulheres responsáveis por montar esse processo do Ixexê, que virou a Xexê que a gente conhece. Então o conselho dos Ogés foi criado pelo primeiro Mobá, o quarto Alafim de Oió, na verdade, pelo próprio Lufirã. E muita gente desconhece desse processo do estudo. Mas os primeiros resquícios de cultos a Egungun aqui no Brasil foi do povo do Benin. Tanto é que tem costumes diferentes, mas como eu disse, eu não vou falar nada da diáspora, eu vou falar o que é referente ao que eu conheço, ao que eu participei. E os processos de Egungun funcionam dessa forma. Né? Então, muito do que a gente conhece sobre essa necessidade de se enterrar mesmo o corpo vem desse costume africano, né? De como é feito lá. Diga. Tá, só para complementar, o Odu Iecumeja, ele fala nessa necessidade de você voltar para onde você veio. Porque nosso corpo é uma essência. Né? O próprio católico diz isso, você veio do pó e volte para o pó. Se a gente serviu tanto ao Nila, né, com todo o sacrifício que a gente oferta para o Nila, por exemplo, quem é de axé sabe que é um ebó tutuaie. Né? Quem sabe do processo, o que é que a gente oferta ali. Se você já ofertou tudo que você podia ofertar na sua morte, a última oferta que você faz é do seu corpo. Então, em tese espiritualmente falando, para quem é de axé, realmente o caminho é ser enterrado no chão, enterrado ali, porque é dali que a gente tira a nossa essência. Gosto tão fino a pessoa, né? Vira pó. Olha, aqui, né? Mas não vou fugir da regra, não, que eu não tô louca. Francisco Araújo diz o seguinte: Cristiane, bom dia. A bênção meus mais novos, meus mais velhos. Gostaria de saber do Babá Rogério por que as pessoas falam geralmente alguém do axé, ele tá com Egum. É normal essa fala? É certo dizer isso? É como eu falei, velho. Assim, se você falar assim, fulano tá com encosto, aí nego fala que não, aí já não é de axé. Por exemplo, tá com encosto pessoal da igreja. Tá com Egum, é o que eu falei. Há uma diferença aí, Egum e Egungun. Né? O Egum é o que você cultua na sua casa. É o orixá ancestral. Egungun é um outro processo. Só que parece ser mais chique falar Egungun. Não, vamos para o culto de Egungun. Parece mais chique, né? Você até imposta a voz, vamos para o culto de Egungun. Vou fazer bó para tirar o Egum. Né? E as pessoas exageram nos processos. E existe, no candomblé, só para exemplificar, só para deixar claro aqui no ar, eu não sou babalaô. Tem muita gente que viaja, porque ele conhece muita coisa, ele é babalaô. Não sou. Eu sou aoquequerê. O aoquequerê é o cara que é aspirante para se tornar um babalaô. Mas antes de ser aoquequerê, eu sempre questionei coisa dentro do candomblé porque ele não me respondia. Você só tem 3 anos, é assim você que não é assim. pode saber. É assim que é assim. É assim porque. Aí morria. E agora, quem vai me dar informação? Chapolin vai aparecer aqui e vai me dar? Não vai. Então, na maioria das vezes, o sacerdote ele não sabia mesmo. E aí não te passava. Porque nunca foi questionado também. Porque nunca foi questionado. Aí vem a pergunta: como é que eu vou louvar o seu Egum, seu miserável, quando você morrer, se você não me passa conhecimento? Se você não me ensinou. Não é como é que eu vou fazer alguma coisa por você? Porque a gente ama nosso sacerdote. Querendo, ele pode ser ruim como for. Mas o miserável ele iniciou. Quando eu estou falando aqui miserável é porque o pensamento retrógrado do cara. E não passar conhecimento. Agora sim,
eu sou defensor, eu levanto a bandeira de que a O precisa ter informação. Agora, eu tenho informação na forma que eu fui criado. Eu fui criado assim. Fulano, tem um determinado momento dentro da iniciação, que é uma cerimônia chamada de Panã, onde tiram suas quisilas, né? E naquele momento de tirar os EOS que você tem que... Os EOS que tá no seu Odu não tem como tirar, porque é seu. Os EOS que lhe dão, porque não pega de vassoura, não abre a geladeira, não tô, sabe o que. Enfim, eu tenho minhas opiniões para cá, mas enfim. Naquele dia ali, que vai pro Panã, que tira suas coisas, o sacerdote vai fazer um jogo com você. E naquele jogo vai dizer, olha, você precisa cultuar Baba Egum, você tem que cultuar isso, seu caminho é de sacerdote. Então a partir daquele momento, você pode ter um barco de 4 aqui. Então Fofontinha, Famutinha. Se só Famutinha tem caminho, só Famutinha recebia informação. E acabou. Ninguém aqui vai ser pai de santo, não tem por que saber. Não banalizava. E nem tem por que quer ficar questionando, né? E não questionava nada, porque eu chegava, Famutinha, vem cá, pega esse carvão aqui. Ô meu pai, eu tomei banho, tô toda de branco, problema seu, vai pegar o carvão. Aí na hora que você pegava o carvão, ele dizia assim, ai minha filha, esse carvão aqui, com essa folha aqui, serve para não sei o quê. Porque foi assim, com a pouca coisa que eu aprendi, foi assim. Né? Então, eu tive sorte de minha alfanitinha ser bruxa. Minha alfanitinha ela já era de Oxum, esse povo de Oxum é tudo bruxo. Ai, me respeita. Na verdade. A alfanitinha fazia reza até de nervo torcido. Aí eu dizia para ela assim, no dia que você fizer um ebó para mim, eu não faço ebó para você não, eu vou na sua casa e mordo sua cara. E até hoje eu falo isso para ela. Mas caminho é para quem tem, não é para quem quer, é diferente. Aí hoje virou moda, deu 7 anos, toma aí o Oiê, toma lá, Deca, toma lá aqui. E daí você vê a bagaceira que a gente vê hoje aqui na religião. Tem Iaô de 2 anos na internet aí fazendo bagaça, dizendo que é pai de santo, pagando a obrigação de 7 anos. Mas esse é assunto pro próximo programa. Tá demais mesmo. Olha, a gente já tá perto do horário do intervalo comercial, mas a gente tem ouvinte na linha, a gente vai falar com o ouvinte e aí na volta eu continuo aqui lendo as mensagens, falando com vocês e também, claro, com o Babá Rogério de Ju, que tá ajudando a gente a entender um pouco mais sobre o culto a Baba Egum. Pai Cláudio tá na linha 1, bom dia. Oi, bom dia, Cris. Tudo bom dia bem, a sua toda a bênção? bancada da Metrópole. E aqui é Pai Cláudio Oxalá, Conceição de Apuros, Bahia. Eu só quero parabenizar mais uma vez esse programa, que tem trago para toda a comunidade religiosa de matriz africana esclarecimentos importantíssimos. A minha ligação é para te parabenizar todos da bancada e pedir que o Lodumare continue abençoando a todos. Axé, pai, axé, muito obrigada pela participação. E é bom saber que o senhor está aí na escuta, ligadinho, sintonizado com a gente. E antes do intervalo, deixa eu ler a mensagem aqui de Lucina, ela complementou. Babá Rogério, muito obrigada. Acho que o rodeiro é resquício do Brasil Colônia. Detesto o rodeiro, ela diz aqui. Vamos pro intervalo comercial e na volta a gente continua essa conversa sobre Baba Egum. Não sai daí, eu volto já. É só obrigado a dizer que o rodeiro Nesse sábado, 2 de novembro, dia de finados, acorde e vem pra cá. A conversa é justamente essa, sobre finados. Sobre Baba Egum, quem é Baba Egum? Hein? Tem medo dele? Não, ele é gente boa, ele é brother. Tem mensagem aqui de Zezé e Fatolá Luquemi, ele diz: bom dia, irmã, sua bênção, Egungum, é o orixá da ancestralidade. Que orixá Egungum possa promover uma vida longa e próspera nas nossas vidas. Epa, Egungum, é que diz Zezé e Fatolá Luquemi. Também tem mensagens aqui, bom dia, Cris e convidado. No livro Um Defeito de Cor, tem uma passagem que trata da experiência da personagem com o ritual dos Eguns lá em Itaparica. A riqueza de detalhes é tão grande que fiquei impressionada. É Tatiana Rodrigues. O senhor foi lá no culto de Itaparica? Lá no fim de Itaparica não, mas eu posso contar para você como foi a minha primeira experiência com Egum. Veja bem, na maioria das vezes a gente quer essa orixá, a gente não... Egum... Você acredita? Mais ou menos. A gente não leva muita fé, até que na hora que o negócio vai bater na nossa porta. Aí eu lembro que isso foi em 2012, eu tinha acabado de receber meu Oiê. Uma semana depois, na época do candomblé, né, eu usei quelê, aquela coisa toda. Aí meu babá tirou o quelê. E aí me convidaram para fazer um jogo de búzio na casa de meu primeiro jogo de búzio. Na época eu não jogava opelê, não consultava com opelê, nada disso. Aí fui nessa consulta. Quando chegou lá, a filha dessa senhora, o pai dela, né, o marido dela, é Ogé, na casa de minha mãe, minha avó, minha Gal. Né? E aí me chamaram para ir, eu fui. Ninguém me conhecia, ninguém sabia que era eu, já estava recente de DK, beleza. Quando eu cheguei no lugar,
né, o barracão, fecharam o barracão, trancaram, eu fiquei... Não é costume de candomblé barracão trancado e tal, não sabia das regras, existem regras específicas ali no Culto de Egum, aqui no Brasil, mulher de um lado, homem do outro, eu não conhecia ninguém, a família que me levou sentou de um lado, que a maioria é tudo mulher, e eu fiquei sozinho do outro lado. De repente, para mim saiu um negócio de um Egum, é um aparacá, saiu pequenininho assim. Aí veio andando, dançando, de repente o aparacá ficou do tamanho da geladeira, virou do tamanho da duplex, ficou um negócio enorme. E com um instrumento na mão, que eu não vou falar o que foi, o povo corria, o bicho vinha pra cima, assim, empurrava. E aí os próprios Jorge ficavam empurrando assim e tal. Aí beleza, passou aquele momento do susto, de repente saiu um babá lindo. Saiu um babá lindo, dançando. De repente o babá parou. Parou, começou a dançar, ficou se bolindo assim na frente. E aí gritou. Tem um jeito específico que eu não vou imitar como é. Eu assustava muito meus filhos fazendo isso, mas depois que eu tomei o susto com isso aí, nunca mais eu fiz. Então o babá com a voz muito rouca. E aí o babá falou assim, batum de mim, babá Exu. Eu ouvi, fiz de conta que não era comigo e continuei no meio da multidão. Aí o babá gritou de novo, batum de mim, meu Morixá Exu. Você tava me chamando, ele disse, o Morixá de Exu, vem cá que eu quero falar com você. E eu me fiz de desentendido. O babá lá falando. De repente um Ogé encostou e fez assim, tem algum sacerdote de Exu aqui? Aí eu... Com aquele velho dedinho miúdo assim pra cima. Foi isso que eu fiz. Aí quando chamou a terceira vez, eu digo, velho, não é já possível. Sem graça? Não, na terceira vez foi pior, que na terceira vez ele chamou meu urucó. Aí quando o Egum gritou, babalaiona, e bacou lá de faiola. Peraí, aí já tá demais. Já tá abusando, já tá abusando. Uma coisa alguém disse assim, que me conheceu, que chegou pro Egum e falou assim, não, chame aí, Exu Leonan. Falou meu urucó todo. Aí, quando ele falou isso de falar no final, eu digo, fui eu, doutor, sou eu aqui. Mas não fiz nada não. Aí me chamaram, aí me levaram no pé de ônibus, tudo escuro. E aí só vi a vela acesa, eu com medo, velho. E eu falo pouco, mas tipo assim, e você já tá com medo naquela situação, o Egum tá ali balançando na sua frente, você não sabe o que é que vai acontecer, contato imediato com o Egum. E aí rolou essa, né? Pá, beleza, a primeira experiência com o Egum. E eu só levei fé porque ele falou meu nome de santo todo. Beleza, passou isso. Aí o Egum falou pra mim, isso o Ogé traduzindo, né? Olha, você tem ligação com Yami, você tem ligação com Ebel-Orum, e não sei, eu não sabia que era nada disso, né? Ele tem ligação com isso, com aquilo outro, tem que fazer um ibó na sua casa, e não sei o quê. E eu tava sem entender nada, que foi muita informação em cima de mim. Eu só vi os Ogé, olha, meu telefone, joguei ali pra mim que eu vou fazer isso. Porque os Ogé são assim, né? O cara ali, vou arrancar dinheiro ali. Se dispõe logo pra fazer. Aí eu digo, eu vou fazer igual coisa nenhuma, rapaz. Isso aí não é possível. Mesmo com o negócio todo, o subconsciente da gente fica dizendo, não é possível. Beleza, passou. Aí em 2013 eu tinha vontade de trabalhar embarcado. Sonho de todo chefe de cozinha trabalhar embarcado para ter essa experiência. E era difícil embarcar. Foi quando na casa de meu pai, Jubilê, assentou-se o Egum da Oiá de meu pai, Babá Funilê. Mesmo assim, nada. Não, eu venho falar com o Egum e não sei o quê. E pá, mais uma vez o Egum saiu. Pô, isso aí já é treta, já não é possível. Tudo é comigo. Aí o Egum me perguntou assim, você quer o quê? Me peça qualquer coisa que eu vou te dar. Agora eu quero que você me dê uma coroa. Aí eu digo de boa. Mas eu não vou contar o que aconteceu, mas enfim. Aí rolando no Procurando, tem umas tretas dos tradutores, né? Tem umas criaturas que quer traduzir torto pra você a mensagem que o Egum te mandou. O Google Tradutor. Aí, por exemplo, aí o Egum fala pra você assim, olha, você vai ser abençoado por não sei o que, não sei o que. Aí determinada a pessoa diz, olha, o Egum falou que se você não botar tanto no chão, não vai receber tal. O Egum não disse nada disso, né? Se você não ficar esperto, mas o pessoal tem picareta em tudo quanto é lugar. Não estou dizendo que os Ogé são picareta, mas tem gente que quer traduzir o que Egum quer falar e fica distorcendo o que Egum quer falar. Egum não mente, Egum é igual a Exu. O papo com o Egum é muito reto, não tem esse negócio de fazer curva com o Egum. É isso, não tem duas conversas. É cabra, é bode, não tem negócio de duas conversas com o Egum. Aí beleza, eu comecei a urubá com o Egum, pedi para ele assim, olha, eu quero um trabalho em cima da água salgada. Se você me der, ele dá a coroa, acabou, até porque eu não levo nem fé. Foi isso que eu disse. Larguei em urubá, não falei em português, porque não sabe como. Aí o Egum parou, olhou para mim e fez assim, e ba minha fé, oriofé. Aí o povo ficou assim, qual foi que ele falou pro Egum aí? O Egum perguntou, você leva a fé em mim ou você não leva? A fé ou oriofé? Eu digo, a fé, pai.
Deixa o negócio rolar. Velho, no outro dia eu recebi uma ligação do nada. Seu currículo tá aqui na empresa, não sei o que, tem uma vaga para trabalhar embarcado no avião MS-37, não sei o que, da Chain. Digo, hein? Digo, pá, vou dever minha alma agora, não é possível. O engraçado que aconteceu essa ligação no outro dia e o babá ficou me cobrando. Eu fiz o meu primeiro embarque, desci. Eu morava no Largo do Tanque, meu terreiro era lá. E aí, onde eu morava, tinha uma escada e tinha um portão embaixo. Não tinha como ninguém passar na minha casa. 3 dias seguidos, esse segundo, deu 3 bicudas na minha porta e eu vi ele saindo, ele entrando e saindo. Eu digo, velho, vou ter que pagar essa coroa. Mas mesmo assim eu quis dar o baratinho, né? Passou o primeiro ano. Sabichão. Aí ele apareceu de novo lá na roça. Eu disse, se ele não me cobrar do dobro. Se ele me cobrar do dobro, vou esperar pra ver da cola esse segundo mesmo. Passou o primeiro ano, passou no segundo. No terceiro ano eu fiquei aleijado. Tome. Eu passei 14 dias sem conseguir mexer minhas pernas. Tome. Com um problema com o olhar da minha família, né, que eu também não tinha negligenciado naquele processo. Que nada, não precisa nada disso não. E aí, no meu achismo, né, aí negligenciei aquele processo e tal, fiquei 14 dias sem andar. Aí recebi uma visita, né, que o meu deixou um recado pra mim, ó, faça isso, aquilo, outro, e vai apagar o negócio do EGU, que eu nem lembrava mais. Aí aprontei o AD todo, enrolei, deixei guardado, maloquei, pá. Levei e deixei dentro do carro. Digo, eu vou, se o EGU me pedir, eu dou. Se não pedir, vai ficar lá no carro. Que má vontade, viu? Não é má vontade não, é desacreditado mesmo. Mesmo passando por tudo isso. No dia que eu cheguei lá, ninguém sabia que o AD estava comigo, ainda tinha esse detalhe. Quando eu cheguei, a bafunilha aí largou o doce. Aí já veio com enchendo a mão pra mim. Aqui não sei o que, eu vou te quebrar no pau. Aí foi isso, traduzindo, vou te quebrar no pau porque você é muito ousado. Aí quando os olhos, não, agora, pelé, o pau já ia cantar mesmo, que eu ia tomar um bocado de chicotada mesmo, que eu tava errado. Tava todo errado. Foi aí que minha esposa veio cantando, pelo amor de Deus, toma isso aqui, entregue logo isso. Eu digo, e aí, e mesmo assim, tomei uma cipuada, né, que é de lei, né, pra deixar de ser ousado. E de lá pra cá, Egum é meu pai, meu amigo, meu irmão, tem mais em casa. Tá bom. Todo dia, não. Todo dia de manhã falo com Egum, falo com Exu. E é isso, tamo junto aí, firme e forte. Ô, medo ou respeito, olhe, deixa eu convocar aqui a todos, porque tem babado na segunda-feira, viu? Estamos falando de Egungun, então segunda-feira é dia de ebó coletivo. Pois é, organizado aí pela Frente Nacional Macota Valdina. Vai ser na segunda, das 10 às 19 horas, lá no Terminal da França, próximo ao porto, onde aquele bendito navio da Logos Hope, considerado a maior livraria flutuante do mundo, onde ele está atracado. Para quem não lembra, esse naviozinho chegou aqui em Salvador no último dia 24, foi aberto para visitação e aí, 2 dias antes, a organização internacional cristã Good Books for All Ships, acho que assim é a pronúncia, responsável pela Logos Hope, fez uma publicação nas redes sociais justamente pedindo orações aos seguidores. Então eles diziam, vou repetir a frase que acho que vale a pena para todo mundo gravar. Rezem por um embarque seguro e por uma navegação de 2 dias direto para Salvador. Rezem por proteção, força e sabedoria para os tripulantes durante a estadia do navio em Salvador, uma cidade conhecida pela crença das pessoas em espíritos e demônios. Rezem para a equipe de eventos que se prepara para o novo porto e que Deus possa ser glorificado ao longo de cada um dos eventos que virão. Então, segunda-feira, ebó coletivo de 10 às 19 horas no Terminal da França, próximo ao porto de Salvador, onde o navio está atracado, porque quem trouxe os demônios, quem traz os demônios são eles, né? É o título desse ebó coletivo, a gente só despacha, eu gosto disso. Vamos lá, tem mais mensagens aqui, ó. Bom dia, Cristiane, queria só tirar uma dúvida. Para que serve o Contregum? Beijão. Ai, quero também Soxum, viu, Léo? Que diz? Para que serve o Contregum? Seja breve, porque tem 200. Tá, serei breve. Mas antes disso, sobre a Logo Chip, isso é bom coletivo. Não levo fé mesmo. Não levo porque não tem cachaça. Porque se tivesse cachaça, o público não leria. Mas vai, a mobilização tá grande. Eu tô fazendo a pressão psicológica pro pessoal ir mesmo. Porque se tivesse cachaça, os miseráveis estavam tudo lá batendo palma. Eu espero que vocês vão. Tome vergonha na cara de vocês e vão mesmo. E vamos sair do Facebook, né? Das redes sociais. Vamos mesmo pra lá pra fazer a movimentação. Né? Esse negócio de ficar que não tem cachaça, não vou, não sei o quê. E vem aí o Chorodô também 2020, viu? Tô avisando. Contregum. Pra religião da diáspora, diz que funciona. Então não era contra não. Eu usei, mas enfim. Para que serve? O povo diz que é pra contra Egum, né? O povo diz que é, com a palha amarrada vai afastar o Egum. O povo acredita nisso aí.
Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui. Ó. Uma palha amarrada é só uma palha amarrada. Uma palha rezada com efó dentro é outra coisa. Quando você faz um contregum, né, que você pega aquela palha da costa, dobra, reza a palha e bota magia, funciona. Mas simplesmente dobrar uma palha, fazer uma trança e amarrar nos outros e querer que o Iaú não dê nada, vai ficar difícil. Comprar na feira, pior Comprou ainda. na feira feito. Ou chegou lá, dobrou, botou numa boa, vai fechar seu corpo, não vai não, vai abrir, porque você vai apertar o contregum, vai lhe cortar todo, não vai fechar nada. Bora, tem mais mensagens aqui. Sou Jefferson, ouvinte dos Sábados Maravilhosos, de informações e sabedorias. Que aula maravilhosa. Excelente, Babá Rogério, direto nas colocações. Também tem outras mensagens aqui, deixa eu ver. Eu acho que é pra gente essa mensagem, viu? Mas vamos lá. Eu acho que tem a ver com o dia 2, acho que vai. Bom, Quantas pessoas passaram em nossas vidas e não demonstramos o quanto a gente gostava, quanto a gente amava. Essas pessoas foram embora para sempre desse plano e sentimos tanta falta, tanta saudade. Por isso devemos valorizar as pessoas enquanto vivem, enxergar seus valores, suas qualidades em vida, porque depois que morrem fica muito difícil, fica muito fácil rasgar fortes elogios que soam muito mais como hipocrisia do que como elogio sincero. A todos um bom e ótimo dia, que Deus conforte a todos. Excelente mensagem, obrigada, só não se identificou. Tem outra mensagem aqui, bom dia, bênção a todos e todas. Saudações especiais a Cristiane, entrevistado de hoje. Mais um excelente programa, parabéns, especialmente nessa data. Maravilhosa explanação do babá. Evelásio da Silva Bolsas, Tati Condiamambo, presidente do CMCN, que é o Conselho Municipal de Comunidades Negras de Salvador. Também tem outra mensagem aqui. Bom dia, Cris. Seu programa cada dia melhor. Uma pena, só 1 hora. Tô adorando. Não sou da religião, mas adoro estes ensinamentos, conhecimentos, cultura. Top 10. Axé, quem diz é Rita Lima. Também tem outra mensagem. Bom dia, admiro o candomblé e respeito. E aí tem aqui. Porque a maioria das vezes os chefes, não sei como chama, os trabalhadores, são tão estúpidos com as pessoas. Precisa isso, ninguém vai até um local desse para ser maltratado. Falando aí da estupidez de alguns da base que maltratam quem chega. Verdade, isso é verdade. Pessoal, deixa o negócio subir pra cabeça, não esqueça a hashtag 2 horas de Mojuba, viu? 2 horas de Vamos pra Mojuba. campanha, vamos fazer essa campanha, hashtag 2 horas de Mojuba, hein? Pois é, @ Cristiane Franca, sigam lá no Instagram. Bom dia, Cristiane, minha bênção, abençoa o Babá Rogério, importantíssimo o tema levado a esse programa. Realmente conheço a falta de lidar com a morte na nossa religião. Na qualidade de Tata do terreiro Mileuá, também tenho questionado muito sobre a falta de se discutir sobre a morte. Por cá, Tata Raimundo, parabéns ao programa, obrigada, querido. E principalmente isso que você trouxe, né? A importância da gente aprender, se dedicar a louvar os mortos, porque muitas vezes o que acontece é que a gente não tem esse ensinamento no terreiro, e aí quando acontece um falecimento, precisa buscar um pai de santo de fora, alguém mais velho, alguém que alguém conhece, que sabe cantar. Na maioria das vezes vai ter que pagar pau para algemeiro, vai ter que pagar o preço do cara, porque o cara sabe fazer. E não é barato fazer axixê. Se a comunidade do axé não aprende, vai ter que juntar, pagar os tubos para os ogés vir fazer. Os caras vêm e fazem direitinho, mas tem que pagar. Se quiser, é assim que funciona. Mas isso você pode aprender no seu terreiro. Mais uma vez falando, a presença dos ogés é muito importante. Mas a comunidade do axé precisa se fortalecer disso. É óbvio que o primeiro axixê do enterro, a preparação do ori, tudo que vai, é o povo da casa que faz. Não é o povo de fora, é o povo da casa. Mas os cânticos... Mas os cânticos podem ser feitos por nós. Deveriam, mas né? quando vem falar de axixê de 1 ano, axixê de 7 anos, aí já realmente é com o pessoal, né? São os ogés que fazem isso. Mas se o povo da casa sabe do processo, a única diferença que vai ser, não vai haver gungun saindo. Para ter esse festival, o que a gente chama na tradição de festival, e no candomblé a gente chama do axixê de 1 ano, de 3 anos e tal, é só com os ogés mesmo, que é eles que evocam os espíritos, é eles que fazem a roupa andar e tudo aquilo. O axó egum, o axé tá todo ali. Tem a sua função específica, né? Específica. Bom dia, Cristiane convidado. Meu nome é Carlos Alberto, estou aqui ligadinho no programa. O de hoje está super esclarecedor. Parabéns. Também tem aqui outras mensagens chegando. Bom dia, bênção a todos. Eguns. Egum é um culto muito fino e misterioso, a se ter muito respeito. Parabéns pelo programa. Cris, qual a diferença entre carrego e axixê? Tem casas de axé que não fazem axixê ou é obrigada todas as casas a fazerem o axixê? Veja bem, não faz porque não sabe, porque tem que fazer. O que é carrego? O Iaô morreu. Morreu o Iaô, segundo a religião da diáspora,
o Iaô morreu. Iaô não tem direito a xexê, segundo o pessoal do axé. O que é que faz com o Iaô? Faz carrega, balai, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Colocar dentro, vai fazer uma reza e vai entregar em um local específico, né? Esse presente vai ser dado. A xexê é feito para as pessoas que estão com bigode grosso, né? Quando eu digo bigode grosso, vamos lembrar aqui, ó. Não é obrigação de 7 anos, não. Obrigação de 7 anos qualquer um dá. É obrigação de 21 para cima. Antigamente era desse jeito, né? Hoje qualquer um recebe o IE. Não era. Que a xexê antigamente de Pai de Santo era aquele negócio. Era Deus no céu, o caixão na terra, misericórdia, lá vai, e o cemitério cheio. Quem é das antigas sabe o que é que eu estou falando. Uhum. Então, por exemplo, a gente teve morte de vários sacerdotes, né, esse ano. Foi estranho para mim chegar no cemitério, ver a mãe do cara brigando, enterra o caixão, reza a xexê, não reza, tira o caixão, bota o caixão. Foi estranho. Então, antigamente não era desse jeito. Era de candomblé, acabou, vai enterrar como no candomblé, vai botar no chão, vai ter todo aquele negócio, e o santo no Brasil chama de santo de Micauaiá, e Obaluaê, o pessoal que recebe os orixá tudo lá, o povo todo enroladinho, funcionava desse jeito. Então o carrego é para Iaô, segundo a tradição do axé, faz carrego para Iaô, e a xexê para sacerdote, para ebome, pessoal que já é velho de santo. Pelo menos foi assim que eu aprendi no axé. Na tradição não tem isso. Morreu, é cerimônia para qualquer um. Todo mundo é igual na tradição. Bom dia, mãe Motumbá. A senhora, como sempre, arrasa, pouco se preocupam com esse assunto. E mais uma vez a senhora abordando assuntos bafônicos. Beijos do Fono de Exu, Omobarainã. Tá na escuta também, ligadinho, sintonizado com a gente. Quero mandar um beijo para Andréa Barbosa, que também tá ouvindo a gente aí do Ateliê de Joias, parceira do Mojubá. E que tô esperando sua ligação, viu? Não esqueça de mim, não. Você falou que ia me ligar, tô esperando, quero saber qual é o babado. Olha, tá na hora já, babá. Que pena. Aí, Que é bom durar pouco. Pois é, E hashtag aí? 2 horas de Mojuba. E aí, curta o meu Instagram, vai lá. O meu também. Babá Rogério de Exu. Não esqueça também que tem o nosso YouTube. @Cristiane Franca. Pois é, você vai lá também, Babá Rogério de Exu. Tem vários vídeos interessantes. Eu ia gravar alguma coisa referente a Egungun, acabei que eu não gravei, porque eu estava fazendo live direto. Então é isso, pessoal de São Paulo. Só lembrando a você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, estarei lá em dia 25 de novembro, assim que eu ficar de férias na faculdade, já está tudo certo. Vou para a galera me procurando. E para Manaus também, você que entrou em contato comigo, Manaus, fazer macumba. Eu sei fazer miojo e sei fazer macumba também. Tá assim, ó, todo legal. Nacionalizado. Tirando onda. Obrigada, viu, Babá, pela participação. Obrigado. Foi ótimo conversar de forma leve sobre um assunto tão rico que é Baba Egun e também líquido, né? sobre a morte, né? Que é tão temida por tantos. Mas foi ótimo conversar com o senhor mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Então, não se esqueça de tocar minha música no Fantástico, que agora é 3 vezes. Aí vai entrar pra matar o povo do coração, na quarta vez que eu vier, já sabe, fazer é bom pra se matar, né? Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço a todos. Excelente fim de semana. E na semana que vem tem mais Mojubá. Tchau, tchau.